Pastor Dr. Luiz de Matos, médico já há alguns anos, ainda em atividade, graças a Deus, apresentando para vocês os conceitos que envolvem a doença cancerígena. No nosso vídeo anterior, nós comentamos os mais diferentes tipos e modalidades de câncer, quando apresentamos os classificados como carcinoma e os classificados como sarcomas e os classificados como leucemia. Ok? Os carcinomas são os cânceres relacionados com a pele, tecido cutâneo e eventualmente tecidos de revestimento. E os sarcomas são os cânceres que ocorrem nos mais diferentes tecidos não epiteliais. E as leucemias, que são os cânceres do sangue. Lembrando que existem outros cânceres, por exemplo, os cânceres de células do sistema nervoso. Nós vimos, terminamos o vídeo anterior falando das leucemias e apresentamos que as leucemias podem ser agudas ou crônicas, podem ser mieloides ou linfocíticas, ok? Ela é aguda quando a divisão celular é muito rápida e ela é crônica quando a divisão celular é mais branda, é mais tranquila. De modo que a leucemia mieloide, ela se caracteriza por câncer em adultos, tanto a aguda como a crônica. Já as linfocíticas, particularmente a linfocítica aguda, é um câncer, é uma leucemia muito típica das crianças. Eu já peguei uma leucemia em criança com 3 meses de idade, mas foi uma bênção, graças a Deus. Essa criança está aí na vida normal, é uma senhora hoje, graças a Deus. A leucemia linfocítica crônica, ela já não ocorre em crianças. Ela é uma leucemia dos mais idosos, a partir dos 50 anos. Então, pela idade, a gente já sabe, em princípio, qual é a leucemia, ok? A linfocítica aguda é típica das crianças e as demais são típicas dos idosos, ok? Sendo que a leucemia mieloide aguda, ela é mais característica já na velhice mais avançada, enquanto que a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfocítica crônica é característica das pessoas que se aproximam e passam dos 50 anos. Meus amados, vamos continuar o nosso estudo agora falando sobre os linfomas e os mielomas. Meus amados, linfomas são cânceres que se desenvolvem quando envolvem o sistema linfático, ok? O sistema linfático. Os linfomas têm início nos linfócitos. E os linfócitos é um tipo de glóbulo branco que compõe o nosso sangue. E, no geral, no nosso organismo, eles residem, eles moram no sistema linfático. Os linfomas podem se dividir em 2 grandes grupos. Os linfomas de Hodgkin, que são linfomas menos agressivos e que ocorrem muito em pessoas jovens, e os linfomas não Hodgkin, bem mais agressivo, mas que ocorrem em pessoas mais idosas. Ok, meus amados? Então, com essa visão panorâmica de câncer de uma maneira geral, os mais comuns, os que mais afetam a nossa sociedade, nós temos aí as leucemias, temos aí
os sarcomas, temos aí os carcinomas, abrangendo uma grande gama de cânceres, ok? Vamos agora falar sobre um câncer também razoavelmente frequente, é um câncer muito grave, geralmente muito grave, que são os cânceres que ocorrem no sistema nervoso. Amados, cânceres do sistema nervoso central têm início nos tecidos do cérebro ou da medula espinhal. Ok? São cânceres, às vezes, de evolução rápida, são cânceres cujo tratamento é sombrio e são tumores que, quando se desenvolvem, eles não encontram espaço para expansão tumoral e acabam criando sérias complicações na vida das pessoas. Geralmente de prognóstico ruim e envolvendo cirurgias de altos riscos. Ok, meus amados? Vamos agora estudar os cânceres mais particulares. Ok? Até agora nós falamos sobre câncer numa visão geral, sem especificar um aqui ou outro ali. Agora nós vamos falar sobre o câncer do pulmão. Câncer do pulmão está classificado na área dos carcinomas, ok? Na grande maioria dos casos, o câncer de pulmão está associado com aquelas pessoas, com o pulmão daquelas pessoas que se utilizam do fumo, seja cigarro, seja charuto, seja cachimbo, do fumo. Os sintomas da doença câncer do pulmão dependem da localização do tumor ali no órgão, mas o paciente com certeza tem tosse, geralmente seca, tem falta de ar e muitas das vezes mesmo, a pessoa apresenta sangue na secreção que acompanha a tosse e quase sempre também acompanha a pneumonia. Um outro câncer muito comum também da classificação dos carcinomas é o câncer de mama. É o câncer de mama. Amados, os cânceres de mama possuem como fatores de riscos importantes a idade. Já temos câncer em jovens, tá? Já temos câncer de mama em moças jovens. Também sobrepeso, sedentarismo, o uso do fumo, do tabaco, né? A má alimentação. E a má alimentação acaba sendo um problema, gente, porque nós vivemos um momento onde a má alimentação é a regra, tá certo? A má alimentação é a regra porque a nossa alimentação ela é dominada pelos alimentos industrializados. E os alimentos industrializados são grandes responsáveis pelas causas cancerígenas. Ok? Também a presença dos estrogênios ao longo da vida das mulheres e causando os mais diferentes cânceres, não só da mama, os cânceres femininos, ok? O câncer da mama, ele se acompanha de inchaço, de irritação, de dor, de vermelhidão e muitas das vezes consegue-se identificar um caroço, sendo o caroço um dos principais sintomas do câncer da mama. Outro câncer muito comum e importante é o câncer dos intestinos, particularmente o câncer de cólon. Ok?
Quando a doença cancerígena de origem intestinal é detetada precocemente, nos dias de hoje, com a evolução da medicina, ela se torna uma doença curável, em boa parte das vezes. Às vezes, nós perdemos o paciente, mesmo na situação de identificação precoce. Eu tive um amigo com 42 anos, do qual nós fizemos o diagnóstico do câncer de cólon, câncer de intestino, muito rapidamente. Não tinha meio centímetro o câncer daquele meu amigo, e nós já fizemos a cirurgia, uma cirurgia radical, acreditando que tivéssemos resolvido o problema. Mas fizemos a colostomia, não é? E observamos que depois de uns 4, 5 meses, fomos fazer uma avaliação da cirurgia, e lá estava o câncer outra vez. E esse meu amigo foi a óbito, de modo que a história da vida dele, desde o aparecimento do câncer até o óbito, não chegou um ano. Ok? Então, meus amados, é um câncer grave, mas hoje, a morte desse amigo meu deve ter uns 4 anos, 5 anos, mas hoje a medicina está um pouco mais avançada e o câncer de intestino, ele costuma ter cura desde que detectado precocemente. Ok? O problema das pessoas em relação ao câncer de intestino tem a ver com o sedentarismo e com o consumo exagerado de bebida alcoólica. Mas também tem como causa importante, meus amados, o consumo de carne processada, salsicha, hambúrguer, presunto, bacon, ok? E também os alimentos industrializados, ok? Sangue nas fezes é quase que o seu diagnóstico mais precoce. Hoje nós temos desenvolvido uma técnica de detectar sangue nas fezes muito eficaz e muito eficiente, ok? Também temos cólicas, temos fadigas e temos alteração no hábito intestinal, ok? Mas o câncer de intestino é um câncer difícil de ser identificado, porque ele vai exigir exames mais invasivos, como a colonoscopia, por exemplo. Vamos falar um pouco rapidamente, mas vamos falar um pouco sobre o câncer da próstata. O risco da doença cancerígena prostática aumenta e muito a partir dos 50 anos. Entre as principais causas do problema, câncer de próstata, estão fatores como a obesidade, sedentarismo, o uso de anabolizantes, particularmente aqueles que se usam nas academias, ok? E também a má alimentação. A má alimentação vai ser um problema em todos os cânceres, em todas as modalidades de câncer, ok? E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, mas muito grande mesmo, de termos uma alimentação adequada, porque a indústria alimentícia domina todo o mercado. E o fast food ainda é um meio de alimentação nos países mais desenvolvidos e também aqui no nosso país. Uma das grandes características do câncer de próstata é a dor quando urina, a necessidade de fazer xixi várias vezes ao dia, e a diminuição da força do jato de urina, e muitas das vezes a presença de sangue, ou na urina ou no sêmen, não é? São as características mais comuns que podem nos ajudar na identificação de uma doença cancerígena prostática. Amados,
nós temos o famoso câncer de pele. O câncer de pele, ele pode ser do tipo melanoma, mas ele pode ser do tipo não melanoma também, ok? É um câncer que ocorre na pele das pessoas. A sua principal causa é a radiação ultravioleta do sol, daí nós usarmos os protetores solares. E é também mais comum nas pessoas de pele branca, de peles que possuem menos melanina, onde a melanina funciona como protetor dessa radiação ultravioleta emitida pelo sol. Por ter a pele mais fina, os idosos e as crianças acabam sendo mais vulneráveis a essa doença. Ela é rara em crianças, é mais comum nos idosos. Procurar um dermatologista é fundamental quando se notar a presença de manchas ou lesões na pele que coçam, que eventualmente escamam, soltam escamas, não é? Soltam células e eventualmente sangram, ok? Também quando a gente tem pintas que mudam a sua cara, a sua característica, o seu tamanho, a sua cor, também precisa ir ao médico. E lembrar que feridas que não cicatrizam, pode ser uma doença cancerígena de pele. Ok, meus amados? Então, nós tivemos uma noção rápida a respeito da doença cancerígena, onde a gente pode assistir esse vídeo algumas vezes para memorizarmos na nossa cultura geral a respeito dela, ok? Por exemplo, diferença entre carcinomas, sarcomas, leucemias e etc, ok? Meus amados, vamos agora ver quais câncer são mais letais e mais frequentes no obituário do mundo todo. O câncer que mais mata no mundo, meus amados, é o câncer de pulmão. Isso tem a ver com a utilização do fumo, que até muito pouco tempo atrás era muito comum dentro de toda a sociedade, até muito pouco tempo atrás. Na verdade, era status fumar, não é? E baforar a fumaça, não é? Enquanto se pratica o uso desse mal que foi muito comum na sociedade de alguns anos atrás. O segundo câncer que mata é o câncer de cólon e o câncer de reto, ok? Depois nós temos o câncer de estômago, depois nós temos o câncer de fígado e lá na frente, em quinto lugar, é que nós vamos ter o câncer de mama, ok? Ok, meus amados? Então é isso. Primeiro pulmão, cólon, eventualmente em algumas estatísticas, algumas regiões, a mama é o terceiro câncer e o estômago passa para depois em relação a certos países, mas de qualquer forma o pulmão é o campeão em todas as regiões. Meus amados, vamos terminar essa nossa reflexão falando sobre os 10 tipos de câncer mais frequentes aqui no Brasil. Os tipos de câncer que mais afetam os brasileiros são cânceres de pele, e o segundo lugar aqui no Brasil, pasmem senhores, é o câncer de próstata. E o terceiro lugar, jamais conhecido, é o câncer de mama feminina. Depois nós vamos ter o cólon e o reto.
depois nós vamos ter o estômago, depois nós vamos ter o colo de útero, e em nono lugar nós temos o câncer do sistema nervoso central, e em décimo lugar nós temos as leucemias. Está aí então uma visão panorâmica da doença cancerígena, ok? Lembrando que dentro dos carcinomas, que são os cânceres que afetam o tecido de revestimento, nós temos os adenocarcinomas. O adenocarcinoma é sempre um câncer mais problemático. O carcinoma, ele pode ser mau, mas o adenocarcinoma é um pouco pior, tá? Quando a gente se deparar com o diagnóstico de adenocarcinoma, que pode ser de pulmão, que pode ser de próstata, que pode ser de pâncreas e pode ser do esôfago, quando o diagnóstico for adenocarcinoma, ele tem prognóstico mais sombrio e ele tem tratamento mais difícil, ok? Pode também ser de mama, De qualquer forma, são cânceres com malignidade aumentada. Ok, meus amados? Falamos ainda mais um pouquinho sobre câncer de pulmão. É uma lesão que se caracteriza pela quebra dos mecanismos celulares naturais do pulmão a partir de estímulos carcinogênicos ao longo dos anos, levando ao crescimento e desorganização das células que podem se malignizar. A grande causa, até pouco tempo atrás, foi o uso do fumo. O câncer de pulmão pode invadir a traqueia, pode invadir a periferia do pulmão, complicando em muito o processo respiratório, e o câncer de pulmão como já dissemos, o câncer de maior mortalidade em todo o mundo, inclusive no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, morreram 30 mil pessoas. Surgiu só no ano de 2016 por volta de 30 mil cânceres novos. E a principal causa de morte entre os homens, particularmente entre os homens, e é ainda uma causa extremamente importante nas mulheres, só que nas mulheres, no geral, ele está em segundo lugar. Ok, meus amados? O câncer de próstata, que é um câncer muito comum e acomete a todos os homens que avançam na idade, ele é apenas uma questão de tempo. Se você já está com 90 anos e ainda não tem câncer de próstata, não se apresse. Se você viver até os 95, até os 100, quem sabe ele aparece. E se você já tem 100 anos e ainda não tem câncer de próstata, não se preocupe, ele vai aparecer. Ok? Ou seja, o câncer de próstata é um câncer que é mais propenso à medida que a idade avança. Mas o diagnóstico precoce permite o tratamento da doença, sendo o pior deles o adenocarcinoma prostático. Meus amados, conversando um pouquinho sobre câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas, ele é grave, sempre grave. Ele acaba sendo um câncer de difícil tratamento e habitualmente ele mata as pessoas. Ok? Isso acontece pela dificuldade de fazermos o diagnóstico. Quando aparecem os sintomas, aparecem, nós vamos ter dor abdominal, nós vamos ter dor que irradia para as costas, aparece a icterícia, a perda de apetite, a perda de peso, aparece o cansaço, a anemia, eventualmente aparece o diabetes. E quando a gente vê esses sinais lá fora, na verdade, a vaca já foi para o brejo. O câncer de esôfago, que é um câncer
extremamente comum, particularmente ali no mundo asiático. É uma lesão maligna que geralmente começa nas células que revestem o interior do esôfago e acaba acometendo as pessoas mais idosas, particularmente entre os 50 e os 70 anos. O esôfago é um órgão tubular oco, com mais ou menos 25 centímetros, que faz parte do sistema digestivo e que permite que os alimentos fluam da boca para o estômago. Por essa razão, ele não é fácil de passar por processos cirúrgicos, porque nós temos sérias dificuldades em substituí-lo por próteses, e no caso do câncer, nós perdemos o tecido que forma as paredes do esôfago, de modo a complicar de forma extremamente importante a passagem do alimento da boca para o estômago. Fica aí, gente, fica aí esse estudo panorâmico sobre a doença cancerígena, tá bom? Entre em contato conosco através dos comentários, gente. Nos ajude a divulgar esse canal. Não é só medicina aqui não, aqui tem de tudo. Tem seminários de família, tem seminários bíblicos. Aqui tem muita coisa boa que pode ajudar a todos aqueles que se preocupem em acessar esse canal e buscam tirar proveito do conteúdo dele. Ok, meus amados? Por exemplo, reúna a família, reúna a visita na sala, História Pipoca, liga a televisão, entra no YouTube, ok? E faça desse canal, Andando com Jesus, Dr. Luiz, um canal de entretenimento. Entre no nosso canal, Andando com Jesus, Dr. Luiz, e aí vá ao playlist, escolha ali um passatempo, um entretenimento produtivo e muito útil. Ok, gente? Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Pode repassar os vídeos, não tem nenhum problema. Ok, gente? Fiquem todos com Deus.